Nossa segunda parte do vídeo, hibridização do carbono. Pessoal, essa hibridização significa que o orbital S do carbono com o orbital P, eles acabam virando um só, chama-se de hibridização. É por isso que o carbono tem essa tetravalência, né? Essas ligações, o tamanho dessas ligações são equivalentes. Mas para o nosso contexto, vamos adotar a seguinte forma, para facilitar a nossa ideia e linha de raciocínio. Quando o meu carbono fizer 4 ligações, a hibridização dele será sp3, se essas 4 ligações forem simples, certo? Quando ele fizer uma dupla, hibridização sp2. Quando ele fizer uma tripla, hibridização sp. E quando ele fizer uma dupla ligação, no caso duas duplas ligações aí, né? Uma dupla de um lado e uma dupla do outro, hibridização sp aí para esse carbono, certo? Em ângulo, hibridização sp3, o ângulo é 109. Hibridização sp2, o ângulo é de 120 entre os átomos, né? A distância que essas ligações ficam entre o carbono, ele acaba assumindo um ângulo de 120 para cada ligação. E para a ligação tripla e para as duas ligações duplas, o único ângulo que eu possuo ali é o de 180, certo? Vamos resolver o terceiro exemplo para consolidar essa ideia aí que eu acabei explicando. Primeira coisa, pego essa imagem, tento reproduzir, né? Determinar qual tipo de hibridização ocorre em cada carbono da estrutura abaixo. Depois eu vou conferir se está correto com o decorrer do vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar, né, cada hibridização para o meu átomo de carbono da estrutura. Então eu vou colocar o cursor aqui na primeira parte. Vamos analisar aqui, ó, o meu primeiro carbono está realizando que tipo de ligação? 4 ligações simples. Se são 4 ligações simples, então ele está fazendo aí o quê? Uma hibridização do tipo sp3, certo? Vamos analisar o segundo aqui agora, ó. O segundo carbono está realizando uma dupla ligação. A hibridização só pode ser sp2, certo? O próximo, o carbono também está realizando uma dupla. Que tipo de hibridização está ocorrendo? Quase não sai a palavra hibridização. Está ocorrendo também uma hibridização do tipo sp2. Vamos para esse agora, que está realizando duas duplas ligações, né? Duas duplas ligações, melhor dizendo. Hibridização do tipo sp, certo? Vamos para o da extremidade agora. O meu carbono está realizando uma dupla e duas simples ligação. Então, o tipo de hibridização para esse cara é do sp2. E o último aí eu tenho o carbono realizando uma tripla ligação. A única hibridização para ele é do tipo sp, certo? Segue aí o resultadozinho que eu vinha falando, né? De forma na imagem. Vamos para a nossa próxima transparência, né? Próximo slide aí. Bom, pessoal, classificação do carbono na cadeia. Essa é a parte agora que eu vou classificar meu carbono na cadeia. Que tipo de ligação o meu carbono está fazendo com outro átomo de carbono? Se meu carbono se ligar apenas a um átomo de carbono, esse será carbono primário. Se o meu carbono da cadeia estiver ligado a dois outros átomos de carbono, ele será um carbono secundário. Se o meu carbono na cadeia se ligar, deixa eu colocar o cursor aqui para vocês não ficarem vagos. Se o meu carbono na cadeia se ligar a 3 átomos de carbono, olha, ele está em amarelinho, se ligar a 1, 2, 3, o carbono será um carbono terciário. E se o meu carbono na cadeia se ligar a 4 átomos de carbono, ele será um carbono quaternário, beleza? Facinho, né? A classificação do carbono na cadeia. Vamos para o próximo agora. Exemplo. Classifique os carbonos na estrutura a seguir. Eu tenho uma estrutura. Eu vou classificar os carbonos nessa estrutura. Se ele é carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos iniciar aqui, ó. Embaixo aqui da minha carbonila, né? Esse meu carbono aqui da carbonila, ele é o nosso primeiro átomo de carbono da minha estrutura, se eu for adotar esse caminho aqui, certo? Então, olha, esse primeiro carbono está realizando uma ligação, um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Esse carbono aqui, meu slide sumiu, meu cursorzinho, cadê ele?
Pronto, ele apareceu novamente. Esse carbono aqui, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a esse átomo de carbono aqui, certo? Oxigênio e oxigênio não faz com que meu carbono seja um secundário ou terciário, certo? O que importa é meu átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono primário. Esse aqui, carbono secundário, porque ele está ligado a esse átomo de carbono e a este átomo de carbono, certo? Primário, secundário. Esse aqui, da mesma forma, secundário. E esse aqui, terciário. E o das extremidades aqui do meu anel aromático, todos secundários. Vamos ver a resposta, certo? Primário, secundário, secundário, terciário e todos os outros secundários. Vamos para a nossa próxima imagem. Classificação dos carbonos quanto à saturação. Pessoal, saturação, ligação simples. Saturação simples. Saturação simples. Toda vez que falar classificação quanto à saturação, eu estou falando de ligação simples. A cadeia carbônica será saturada se os meus átomos de carbono estiverem fazendo apenas ligações simples entre átomos de carbono, certo, pessoal? Essa classificação da cadeia do carbono é em menção ao outro átomo de carbono. Eu estou preocupado com a referência do meu carbono em relação a outro carbono, e não aos outros átomos que possam compor minha estrutura, ok? Insaturado, apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre o átomo de carbono. Olha a imagem aí, eu tenho uma insaturação aí. Classificação dos carbonos quanto à cadeia carbônica. Ela pode ser normal, se ela tiver apenas duas extremidades, significa dizer que tem apenas carbonos primários e secundários, certo? Ramificada, se apresentar pelo menos um átomo terciário ou quaternário. Lembrando, a ramificação é quando eu tenho na minha cadeia um carbono terciário ou quaternário. Se aqui fosse, ó pessoal, deixa eu colocar a setinha aqui. Se aqui fosse, por exemplo, OH, né, uma hidroxila, essa cadeia não seria ramificada, certo? Ramificação é quando eu tenho um carbono terciário ligado a 3 outros átomos de carbono. Tranquilos? Classificação agora quanto à natureza dos constituintes. Quem constitui essa cadeia? Só carbono? Hidrogênio? É. Então a cadeia é homogênea. Essa cadeia apresenta heteroátomo. Se apresentar heteroátomo, aí vai ser uma cadeia, né, com a inserção de um átomo diferente, heterogênea. Para que seja heterogênea também, eu tenho que ter um heteroátomo fazendo uma ruptura da minha cadeia, né? E sendo que nas extremidades ainda eu continue com carbono, certo? O meu heteroátomo ele está no meio da cadeia. Olha um exemplo aqui de um caso que não é uma cadeia heterogênea. Olha, o etanol. O etanol ele apresenta carbono, oxigênio e hidrogênio. Ah, é heterogêneo. Errado. Não é heterogêneo, é homogêneo. Por que homogêneo? Porque eu tenho um átomo aqui que é diferente de carbono, mas a minha cadeia ela não continuou, ela cessou aqui. O que importa era esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui eu tenho carbono ligado a carbono? Tenho. Então ela é homogênea. Se nesse ponto aqui eu tivesse oxigênio e aqui continuasse com carbono, aí sim eu poderia classificar como uma heterogênea. Mas não é, então é a cadeia homogênea. Certo? Classificação dos carbonos quanto à cadeia aberta ou fechada. São divididos em dois grupos, alicíclicas e aromáticas, certo? Os aromáticos apresentam um núcleo de anel benzeno em sua estrutura. Eu tenho um núcleo que pode ser representado desse jeitinho ou desse, dá no mesmo. Sendo que, olha, para que eu tenha um anel aromático, eu tenho que ter o átomo de carbono alternando as duplas. Olha lá, uma dupla, uma ligação simples. Uma dupla, uma ligação simples. Uma dupla, uma ligação simples. Dupla, alterno, dupla. Alterno, dupla. Alterno, dupla. Certo? Vamos classificar os aromáticos. Os aromáticos, se apresentar apenas um anel ou um núcleo benzênico, vai ser mononuclear.
Se ele apresentar mais de 2 núcleos aromáticos, aí vai ser polinuclear, certo? É tranquilo essa parte, bem tranquilo mesmo. Classificação quanto às cadeias fechadas, alicíclicas ou não aromáticas. É quando a cadeia é fechada, mas não apresenta o anel benzênico, né? Pode ter uma dupla, pode ter uma tripla, mas não tem a alternância, né? Dupla ligação simples, dupla ligação simples. Se não apresentar isso, eu vou ter aí um anel não aromático, né? Um ciclo, né? Vamos lá. Classificação dos carbonos quanto a cadeias fechadas. Quando não apresenta ramificação em sua estrutura, eu vou dizer que esse meu ciclo ele é normal, a cadeia é normal, pois ela não apresenta ramificação em sua estrutura. Um exemplo aí é o ciclo butano, outro ciclo pentano. Já as ramificadas ou mistas, ela apresenta uma estrutura aqui, ó, uma ramificação com o meu ciclo, certo? Visualmente é bem fácil de perceber isso aí. As saturadas, né? É quando o ciclo apresentar apenas ligações simples. Aí eu tenho cadeias, né? Ciclo, cadeias fechadas, saturadas. Já as insaturadas é quando o ciclo apresentar duplas ou triplas. Pelo menos um aí já satisfaz a ideia de saturação, ok? Quanto às cadeias ainda alicíclicas, né, homogêneas ou homocíclicas. Olha, quando eu estou falando de cadeias fechadas, elas podem ser homogêneas ou homocíclicas, já no mesmo, certo? E ele vai ser homogênea quando apresentar apenas átomos de carbono constituindo o anel. As heterogêneas ou heterocíclicas, quando apresentar aí um heteroátomo dentro do anel, ok? Pessoal, com isso eu encerro, né, a nossa segunda parte de orgânica. Bons estudos. Tem um e-mail aí, paulorenato.mm.quimica@gmail.com para tirar dúvidas, certo? Eu vou deixar esse material disponível no YouTube. Vocês peguem lá e façam um bom proveito. Se tiver dúvida,